Bom, galera, hoje eu vim conversar sobre astro. Não vou ficar fazendo vídeos do astro diariamente, tá, gente? Só pra explicar, deixar bem claro, eu já falei muito sobre isso no Instagram, já me estressei essa semana no Instagram por causa disso, enfim. Pessoas que chegaram aqui há pouco tempo, e eu acho que as pessoas tiveram uma ideia errada do que era o meu canal. Então, pelo fato de eu ter dado atenção a essa questão do astro, mais por essas semanas, né, essas últimas semanas, porque aconteceu esse lance com o Nunu, e os meninos estavam aqui estão tentando ainda, né, lançar os seus projetos solo, em meio a essa confusão toda. Foquei mais nesse assunto, mas isso não quer dizer que o meu Instagram e o meu YouTube seja completamente voltado a astro. Acho que as pessoas tiveram uma ideia errada, equivocada. E aí eu comecei a falar aqui de Unhyped, comecei a falar de K-dramas, comecei a falar de outras coisas que eu sempre falei aqui no canal, me tacando hate lá no Instagram, do tipo assim, pô, vem cá, você tá saindo do seu foco, quer falar de astro? Não tô entendendo. Você vai deixar de apoiar Nonu pra ficar apoiando Unhype, pra ficar, né, acompanhando outros grupos? Eu falo, gente, peraí, acho que vocês estão com a ideia errada, vocês não estão no lugar certo. Se vocês quiserem um veículo que fale só de astro, no caso, não é aqui. Aqui eu falo de diversas coisas mesmo, tá? Então, se você quer saber de K-pop, beleza, falo de K-pop aqui, tô aí. Tô aí pro Hype, tô aí pro BTS, tô aí pro Astro, tô aí pra muitos grupos. Agora, existem outros veículos aí, até melhores do que o meu, né, que falam exclusivamente de Astro. Acho que é melhor vocês, então, saírem do meu e irem pra esses veículos, entendeu? Mas, enfim, já excluí quem tive que excluir, já briguei com quem tive que brigar, já bloqueei quem tinha que bloquear, porque eu não vou ficar aceitando hate de gente que quer mandar mais do meu canal do que eu mesmo. Então fica realmente difícil, né? Mas enfim, gente, depois de todo esse rolê, eu tinha planejado desse vídeo que eu tô fazendo agora, de ter saído antes, mas como eu me estressei muito esses últimos dias, acabei não conseguindo me dedicar a esse vídeo em questão, mas cá estou para falar de Sunha, né, MJ, que estão aí trabalhando loucamente, né? O Suction ainda tá muito forte ali nos trabalhos do MJ, o Sunha tá muito focado em alguns programas que ele vem participando, inclusive ele também saiu em uma revista, e eu vou falar também de uma matéria, né, sobre o Chaonu, totalmente equivocada, cheia de fake news, com tudo distorcido, que fãs do mundo todo se deram ao trabalho de refutar cada ponto, né, cada acusação, cada absurdo que estavam falando ali do Chaonu, do tipo assim, MBC, pelo amor de Deus, né, vocês estão assim forçando uma barra pra falar mentira sobre o Nunu que não tá dando pra engolir. Então a galera fez toda uma movimentação nesses últimos dias nas redes sociais com relação a rebater ponto a ponto do que estava errado e trazer à luz o que estava de fato certo. Confesso que eu não tive como ficar na minúcia dessa verificação que as Arohas fizeram, mas por serem Arohas de muitos anos e por estarem nessa luta pela verdade, como eu estou pelo Nunu já essas semanas todas, eu vou acreditar de que o que elas estão dizendo tá verificado e tá ok, porque realmente eu tô muito ocupada também no meu trabalho, tá acontecendo um monte de coisa aqui em casa também, então a minha situação tá um tanto quanto complexa, né, pra fazer conteúdo, tanto que antes de começar o mês de março, já tinha falado pra vocês que o mês de março pra mim ia ser muito conturbado em termos de criar conteúdo. Sabia que tinha todos os aniversários aí dos meninos, então resolvi homenageá-los com vídeos curtos, é o que dá pra eu fazer. E é isso, gente, eu vou falando das novidades, do que acontece na Ásia, de BLs, de doramas, de K-pop, do que for, conforme as coisas vão acontecendo, tá? Então é sobre isso esse vídeo aqui, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E a gente já começa falando aqui das últimas postagens nas redes sociais dos meninos, né? E eu vou começar falando do MJ. Eu vou pegar ainda um pouco da rebarba do aniversário do MJ, porque depois que eu fiz aquele vídeo de aniversário dele, foram postadas outras coisas que eu não cheguei a falar naquele vídeo, mas eu vou falar aqui, né? Então tá aqui MJ fofinho, né? Comemorando ainda o seu aniversário com esse bolo foférrimo, apagando as velhinhas, super animado, com esse sorriso de orelha a orelha, e ele aqui, né, indo se apresentar no Suction, né, com essas fotos aqui que foram tiradas pro debut deles, né, muito fofinhos, né, essa roupa super incrível, essas florzinhas no rosto, gente, assim, é muito mimo, né, e esses detalhes de dentes, né.
Ai, gente, que fofura. E ele com essa flor na mão. Olha, gente, assim, muito, muito fofinho. Sanha também que fez uma postagem, ele fez uma postagem do X dessas fotos aqui, né? Ele tá aqui vestido de verde, fofinho. E aí ele colocou assim, roha, 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 Sanha roha saindo. Foi só isso que ele escreveu. Gente, Roha, que vem de Aroha, né? E aí ele começou a brincar, né? Repetindo Roha, Roha, misturando o seu nome, Sanha, Aroha, ficou Sanha, Roha. Algo fofo que ele costuma fazer com os fãs, né? Muito fofinho, muito maravilhoso. Aproveitando que a gente tá aqui no Astro Brasil News, né? Falando de Sanha, eu vou falar dessa transmissão live e VOD do Sunlight Project Tree, né? Que vai ter transmissão ao vivo e o Video on Demand, ou seja, o fato de você ter aquele vídeo à sua disposição para poder assistir a hora que você quiser, que é essa apresentação dele especial de aniversário, tá? Então você pode pagar por isso, né, para poder assistir a essa live e para poder ter também à sua disposição esse vídeo quando você quiser assistir. O início das vendas desses ingressos aconteceu no dia 9 de março. Ainda tem ingresso vendendo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou deixar... Eu já tinha colocado esse link no Instagram, mas eu vou colocar aqui também no YouTube. Vou deixar aí para vocês comprarem, tá? Vou te dizer que está em torno de R$160, R$200, tá mais ou menos por aí, convertendo o valor de dólar para real, tá, gente? A apresentação do Sanha vai acontecer no dia do aniversário dele, né? No dia 21 de março, que é um dia muito emblemático, porque afinal de contas, no dia 21 de março também vai ter a transmissão lá da Netflix do BTS, né? Eu vou ter que me dividir em duas nesse dia. Vai ser um dia caótico, mas é isso, né, gente? Ser Aroha e ser ARMY dá nisso, né? Enfim, mas é isso. Tá? Sanha, maravilhoso, delícia, incrível, dando essa oportunidade para as Arohas de todo mundo de poder comemorar com ele o aniversário dele, né? Por isso que ele fala aqui, vocês vão comemorar meu aniversário comigo dessa vez também, né? Só de pensar que vamos passar esse momento juntos, meu coração já está batendo forte. Ai, que fofinho, gente. Gabriela, você vai transmitir essa transmissão lá? Não. Eu não vou nem comprar, vou ser bem sincera, tá, gente? Obviamente, isso vai estar depois disponível em algum lugar na internet, de graça, então eu vou fazer isso, tá? Eu paguei pra assistir a live do Stargraph, na época do Stargraph, que fique claro. Foi ótima a transmissão do Stargraph, não deu problema nenhum, não tava legendado, foi tudo incrível, não caiu em momento nenhum a transmissão. Então eu acredito que nesse do Sunlight também vai ser bem bacana, tá? Bom, ainda sobre o Sanha, ele também atualizou nos stories, né? Algumas fotos, super fofinho, lindo, preparado aí pra entrar no palco, né? Isso daqui é porque ele participou do programa Immortal Songs, né? Então aqui ele tava se preparando pra entrar no palco e se arrumando aí, né? Pra poder se apresentar, maravilhoso. Gente, esse videozinho aqui, né? Estamos de volta ao ano de 2016 com MJ e Sanha dançando Hide and Seek. Fofo. E o Sanha rindo. Adoro a risada do Sanha. Acho que ele esqueceu a coreografia. Ai, que fofinho, gente. Tempos de debut. Isso daqui não deixa de ser uma coisa em comemoração aos 10 anos, né? Porque, afinal de contas, faz 10 anos que Hide and Seek foi lançado, né? Então não deixa de ser. Ai, gente, para. É muita fofura, não aguento. Bom, o Suction foi um programa de rádio da NBC, né? E aí, gente, vai ter algumas partes aqui do MJ. Muito fofinho, olha isso, ele se apresentando. 치명적인 성건니 MJ에 반갑습니다. 네. Fofinho. E ele não para de rir o programa todo, né? Ele só ficou rindo, gente. Mas é uma risada tão gostosa, não é? Gente, olha isso. A pessoa ri com o coração. E tem esse trecho maravilhoso que é o MJ ensinando a coreografia lá da dor de dente, né? Lá do Still Hurts. Olha ele. Maravilhoso, ninguém faz essa coreografia que nem ele, gente. Dos 4, só ele faz assim.
E aí a galera deu parabéns ao MJ pelos 10 anos do Astro, né? Super fofinhos. 여기에 하나 더 우리 MJ 씨도 박수 한번 치고 갈까요? 아스트로 데뷔 10주년. 감사합니다. 감사합니다. 와, 벌써 데뷔 10주년이요? 그니까요. 시간이 너무 빠르더라고요. 그러면 이제 중견 가수 되는 겁니까? 여기에 하나 더 우리 MJ Eu acho que ele falou com certo orgulho, assim, né, dos 10 anos. Muito fofinho. E essa parte, gente, é só o MJ sendo fofo com corações. A gente precisa ver isso aqui. Vamos lá, 3, 2, 1. 이 카메라? 맞다. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. E rindo, claro. 수 없는 거예요. 본인도 이제 그래. 안녕하세요. 이제는 겸연쩍을 나이야. 예. 충경 가수입니다. 아, 그치. 저희가 Gente, 하나, 둘, 셋. sem brincadeira, esse cara não se cansa de ser lindo e fofo, pelo amor de Deus. E eles aqui tirando foto com o pessoal da rádio, né? O grupo todo reunido. E as caras e bocas dele, gente. Muito engraçado. E esse aqui é o MJ passando, né, com o pessoal do Suction. E aí eles encontraram no meio do caminho alguns fãs que deram cartas pro MJ ali, deram um presentinho ali pro MJ. O MJ pegou com todo carinho, com todo amor. Mesmo estando cansado, né, ele sempre dá atenção para as arohas que estão lá para vê-lo, para apoiá-lo. Ele preza muito por essa interação, né? E aí ele tá todo ele fofo, sorridente, dando tchauzinho. Maravilhoso MJ, né, gente? E vamos ver só um pedacinho deles cantando essa música ao vivo? É só um pedacinho mesmo. Ah, que eles estão cantando ao vivo na rádio, né? Baby group tonight, 딩구르 tonight. Muito bom. 맞이하는 sunshine. 뚜뚜뚜 나는 계속 통화 중인걸 꿈처럼 날아가 버려 다 같이 따따따따따따. 따따따따따따따. What's that? Parte do MJ. One step, two step. Muito bom. MJ rapper, né? Ah, essa música é muito engraçada, a gente adora. 영미 둘째 축하한다. Olha, MJ. Gente, MJ! Ai, eu adoro MJ Rapper, para! Suction também participou aqui de challenge de outros artistas. Olha isso, gente, esse grupo tá que tá, né? É H1Key, né? Essa menina pertence a esse grupo, né? E aí eles participaram desse videozinho com a música nova do grupo dela. Que coisa fofa, gente! E eles fizeram um coraçãozinho. Ah... Ai, que fofinho, gente. Eu super amei. Bom, e agora rolou o contrário também, né? Vamos ver como é que ficou aqui. Ela participando do Suction, Still Hurts. E ela lá com dor de dente. Não, e o mais engraçado, vocês perceberam o MJ na parede? O MJ naquela parte sempre encontra uma parede pra chamar de sua. Olha ele na parede, olha lá. Loucão na parede, assim, ó. Muito bom. Bom, gente, enfim. O Suction chamou um monte de gente pra fazer challenge com eles. Então não vou ficar mostrando aqui todos os vídeos, porque é muita coisa. Mas a gente vai ver só mais umzinho aqui, tá? Olha só que fofura. Que fofinhos. Gente, o MJ. E o MJ com a perna no corrimão. Olha isso, gente. Ele tá escorado na parede. Ele nem dançou direito, ele só ficou escorado na parede. Ah lá, ele escorado na parede, gente. Ele fez a coreografia toda com a perna aqui. Vocês estão vendo isso, gente? Não tô acreditando, gente.
Eu não aguento, gente. Para. Gente, Sanha malhando, né? Sanha malhava bastante com o Moonbin, a gente sabe disso, né? Quem o introduziu a esse mundo da academia foi o Moonbin, até porque o Moonbin era viciado em academia mesmo. E agora o rapaz está crescendo, não para cima, porque ele já é muito alto, né? Mas para os lados, com o Eric do The Boys, né? Que é amigo dele. Então estão os dois aqui, ó. Músculos. É isso daí, né, Sanha? Bom, o Sanha saiu na Luxury, né? Temos aqui um videozinho. A gente vai assistir esse videozinho agora. Vamos lá, 3, 2, 1. Com Love You Like Fools. Fotos lindas de Sanha, né? Tô entendendo. Ah, que fofinho, gente. Temos aqui, ó, fotinhas. Essas fotinhas fofas de Sanha. Temos Sanha aqui foi postado, né, no programa da KBS, o Immortal Songs, né? Colocaram lá no Instagram um behind the scenes desse programa, né? E aí ele tá dançando aqui. Gente, olha isso aqui, gente. Vamos só assistir. Sanha aprendendo a coreografia na hora, tá? Porque isso não foi ensaiado antes, pelo visto. É isso, né? Ele dançando ali, ó. Sanha tá enrolado, mas tudo bem. Mas ele tá tentando. Foi enrolado, mas foi legal, Sanha. Foi bem fofinho. E o que são esses dois, né, gente? Assim, mais um Reels de Sanha e MJ. Vamos ver, 3, 2, 1. Okay, you like it when I get E essa piscadinha? okay, you like it when I get E essa piscadinha? Gente, eu não consigo. Eu sou cardíaca, tá, gente? Por favor. Né, eu sou hipertensa, tomo losartana todo dia. A minha losartana tem que estar sempre dia pra lidar com astro, né? O negócio aqui é muito pesado. Vamos dar um overview aqui do como foi essas fotos aí pra Luxury, né? Creative Mac Interview 10. É isso, né? Mas tem uma foto aqui bonita de Sanha de gravata, de calça cinza, maravilhoso, né? Nós temos uma foto aqui numa pegada meio Madness, né? Com, tipo, luva e flores e tal. Que tá muito, muito bonita, muito bem produzida, muito bem tirada, muito bem editada, né? Nós temos também aqui mais um Sanha fofinho. Sanha meio tristonho, mas tá fofinho, tá bonito, né, Sanha? Você tá ficando na mesma vibe do Nunu, né? Eu tô entendendo essa coisa modelete, né? Que nem Nunu, né? Essa foto realmente tá muito bonita. Nós temos aqui quase que um pré-Calvin Klein boy, né? Não basta Nunu tirar o nosso fôlego com fotos a lá Calvin Klein, o Sanha também tá seguindo esse caminho, né? Tá indo muito bem o nosso maquinê, obrigado. Né? Com esse olhar aí despretensioso, né? Tipo, mas ele sabe que ele é bonito, né? Não tem muito o que fingir. Nós temos aqui um Sanha tentando fazer um alongamento, tentando encostar a mão no pé. É isso mesmo, Sanha? Você tem malhado muito, eu acho que você consegue, né? Mas tá lindíssimo, né? Essa roupa aí de alfaiataria, tá um escândalo, esse sapato brilhando. Tá um escândalo de verdade. Nós temos mais foto aqui de Sanha com flores, agora numa pegada mais clarinha, né? Tá muito bonito como sempre. Temos aqui, sim, uma entrevista bem longa, né? Mas eu acho que as respostas dele até que não foram tão longas, né? Foram muitas perguntas, né? Mas, assim, eu vou tentar dar uma lida aqui na tradução para ver o que a gente consegue tirar desses insights aqui que surgiram do Sanha nessa entrevista, né? Eu tô aqui com a tradução do Abaixo do Brasil News, né? E aí ele fala, né, que ele estreou aos 16 anos de idade, ou seja, ele era muito novo, né? Passou metade da vida dele no palco, né? E aí perguntaram se ele procura por vídeos antigos. E aí ele falou que às vezes, né, no YouTube e tal, e aí quando ele olha pra trás, né, toda essa estrada que ele já caminhou até agora, ele acha que consegue esbarrar nela porque não sabia de nada na época. Agora que 11 anos se passaram, a profundidade dos meus pensamentos é muito mais espessa do que então. A responsabilidade no ombro também foi estabelecida como um peso agradável, ou seja, ele sabe que tem uma responsabilidade grande nos ombros, né? Então, isso significa que você amadureceu, né, Sanha? Normal. Então, que bom que essa responsabilidade pesa no ombro dele de forma agradável, né? Então, ele pode se dar o luxo de, no 11º ano de carreira, fazer o que nesse 11º ano de carreira, né?
Acho que tem uma maneira de me consolar para suportar esse peso. Ainda estou procurando o meu caminho, meu próprio caminho. Eu costumava passar o tempo jogando quando tinha tempo livre, mas hoje em dia eu controlo minha mente me exercitando. Ou seja, dá pra perceber que o Sanha tá focadíssimo na musculação, né? Então a gente sabe que ele tá ali não só exercitando o corpo, mas também a mente, né? Então depois de suar, sinto que o complicado circuito de pensamento volta saudável. Depois de esvaziar pensamentos complicados, você recebe uma nova inspiração, mesmo que eu só queira descansar depois de me exercitar, tenho a paixão de que não posso passar o dia assim. Às vezes fico confortado e confiante conversando com os meus amigos, né? Então, assim, que bom que ele tá sendo confortado, né? E tá se sentindo confiante conversando com os amigos dele, né? Quando vem a situação dele de uma forma diferente, dando conselhos de repente, né? Então, realmente o Sanha amadureceu sendo muito responsável, né? A gente vê isso. Que bom que ele tá mais maduro agora, que ele conseguiu expandir seus horizontes. A gente sabe o quanto ele é dedicado, o quanto ele é versátil, né? Como cantor, como ator. Então, assim, dá pra ver o quanto ele se dedica à música, o quanto ele se dedica à atuação, o quanto ele se esforça, né? Realmente é uma pessoa, um profissional admirável, né? Então, ele lançou, né, o seu segundo álbum solo, depois realizou uma turnê aí global, ficou ali no palco sozinho, né, desempenhou um papel principal em um K-drama, então ele conseguiu fazer bastante coisa, né, durante a sua carreira aí nos últimos tempos. Sua transformação, que fica na frente do público como um novo rosto todas as vezes, ainda está se expandindo com infinitas possibilidades. Ele que teve ali já algumas oportunidades no qual ele falou que o Nunu era a inspiração dele, né? Então ele tá seguindo esse caminho aí. Eu gosto da expressão Sanha é o gênero, né? Ou seja, ele não tem um gênero definido. Eu gosto da minha música, da minha aparência agora, costumo estabelecer grandes metas porque tenho confiança em mim mesmo, seja no palco ou na atuação, quero provar a cor única que só eu posso mostrar. Ele ainda tá naquela vibe do Chameleon, das diferentes cores dele, né? Talvez seja por isso que os próximos passos à minha frente sempre vêm com desafios agradáveis. Quanto maior o desejo de se satisfazer, mais firme a mentalidade de se preparar para o futuro. Ou seja, Sanha focado, Sanha com metas ousadas, né? Eu já fiz muitas coisas trabalhando como cantor e atuando. Há algo que você queira aprender um pouco mais densamente este ano? Depois de viajar para muitos países na Prism, né, na Funcom Prism, né, ele viu que o inglês é muito importante, né, então ele se sentia frustrado quando ele tinha algo para dizer, mas ele não conseguia dizer porque ele não sabia como falar inglês, né, então ele ficou convencido de que inglês é uma ferramenta necessária para se comunicar mais profundamente com as fãs, melhorar a perfeição da performance. Já faz uma semana desde que comecei a estudar inglês. Agora estou desenvolvendo confiança para cuspir sem hesitar, mesmo que eu esteja errado, em vez de fluência, né? Então, assim, não acho que pelo menos a pronúncia do Sanha nas músicas, não acho que seja uma pronúncia ruim. Ele fala bem inglês, assim, tem uma pronúncia boa. Eu acho que, como ele é muito dedicado e esforçado, né? Com certeza ele vai conseguir obter mais esse troféu aí, esse prêmio, quando ele chega a uma meta, né? Que é saber falar inglês bem, né? Acredito eu que, mais uma vez, ele deva ter como meta chegar à fluência do Nunu, né? Porque realmente o inglês do Nunu é muito bom, né, gente? Podem falar mal do que for do Dudu, mas, pelo amor de Deus, falar mal do inglês dele não dá, né? Eu teria que ficar sozinho em um palco no exterior, onde o idioma não era familiar, mas acho que havia uma sensação de pressão diferente de quando eu estava em atividade em grupo, isso mesmo. É mentira dizer que eu não estava com medo, mas ele falou, inclusive, isso lá no próprio show, tá? Quando ele estava sendo entrevistado pela mulher lá, ele falou isso, né? Do tipo, gente, é diferente quando a gente tá sozinho, né? No palco, aquelas coisas assim, né? Então, quando você está no palco, você simplesmente esbarra nele, né? No medo, né? A condição e o ar são diferentes todos os dias, então a energia que é improvisada sai de forma diferente a cada vez. E essa é a beleza do palco, né? Por mais que você tenha ensaiado aquilo, que você já sabe exatamente o que fazer e exatamente o que vai acontecer, tem sempre alguma coisa que é imprevista, tem sempre alguma coisa que é muito natural daquele momento, muito de improviso mesmo. Então essa é a beleza do palco, como ele mesmo tá falando aqui, né? Eu falo isso até como uma atriz de musicais, né? Eu que já fui taxada também de a rainha do improviso, né? Porque eu sempre zoava com a plateia
com relação a alguma coisa. Eu que já escorreguei no palco. Eu que já bati com mais força do que eu tinha medido em uma outra atriz que era até pra eu dar um tapa nela, mas eu acabei dando quase que um soco na criatura. A criatura caiu no chão de mau jeito, que no final do espetáculo foi parar no hospital e quebrou o braço. Ou seja, já quebrei o braço de outra atriz. Já aconteceu de tudo comigo no palco, tá, gente? Já aconteceram tombos horríveis, de eu ficar com bumbum roxo, eu caí de bumbum no chão no meio do palco. Então, assim, realmente, essa é a beleza do palco, né? A gente sabe exatamente o que tem que fazer, mas sempre tem alguma coisa fora do script, entendeu? E a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Mas tudo bem. Especialmente porque o palco é o espaço onde tudo é revelado em tempo real, não pode deixar de ser mais sensível. Dependendo da condição do dia, minha música soa diferente pra mim e a forma de expressão muda a cada vez. Ou seja, pode ser que um dia ele esteja mais emocionado, outro mais nervoso. Então, com certeza, eu falo isso até também por conta da minha experiência, né? Às vezes eu ficava um pouco mais emocionada do que o normal, ou então às vezes eu me distraio com alguma coisa na plateia. Enfim, a nossa expressão muda cada vez, é sempre uma apresentação diferente mesmo. Então eu sempre prometo apenas me divertir antes de subir ao palco. Estou nervoso, mas estou tentando empurrar minhas próprias crenças. Se formos tão silenciosamente, não chegará o dia em que o público reconhecerá totalmente minha sinceridade. Eu acho que já reconhece, tá? Não é não chegará o dia, já chegou, já tá rolando o Sanha. Sanha também às vezes se diminui muito, né? Eu sinto isso nas entrevistas dele. No final, o espírito de desafio é possível porque houve momentos que se acumularam até agora, isso mesmo. É possível fazer isso apenas se você tiver confiança. Eu torci pelos fãs dizendo, aproveite até mesmo o tempo de tremor. E eu estava experimentando o mesmo tremor. No final, percebo novamente que tenho que esbarrar nisso sem pensar no resultado. Até mesmo ficar nervoso é uma parte natural de mim, então vou tentar mais sem hesitar. Ou seja, a gente sabe que ele não tem vergonha nenhuma no palco, né? Assim como eu também não tenho vergonha alguma com relação à câmera, com relação a palco, tipo, já faço isso desde meus 11 anos de idade mesmo, né? Mas é óbvio que você fica nervoso porque você quer fazer tudo certinho, né? Você fica com aquela preocupação de tentar agradar ao máximo a plateia, né? Então eu acho que ele se sentia mais confiante na época do Moonbin, porque ele tinha uma pessoa ali pra meio que dar uma contrabalançada caso acontecesse algo de errado, mas agora ele estando sozinho, a responsabilidade é maior, né? Então eu acho que ele sentiu isso na pele na Funcom Prism, né? Não acho que o processo de preencher a lacuna teria sido fácil, porque o ambiente e as habilidades exigidas por cantores e atores são completamente diferentes. A atmosfera da cena é realmente diferente. Quando você aproveita o palco com o espírito de Maki, o público sente a liberdade junto. Por outro lado, a atuação limita até mesmo movimentos muito pequenos, porque você tem que prestar atenção a um gesto e um tremor dos seus olhos em um quadro fixo. Eu sempre tenho cuidado, porque as emoções podem ser transmitidas de forma diferente, mesmo que o movimento esteja um pouco errado, né? Então, é exatamente isso que eu acabei de falar, né? Ele tem a preocupação de fazer tudo certinho, por mais que a gente, às vezes, não esteja num bom dia, né? Mas tem que fazer o nosso melhor sempre. No rosto da empresa, no drama, o charme da determinação, que é diferente do que está no palco, é claramente revelado. E também descubro um novo rosto em mim enquanto monitoro. Foi interessante que a imagem muda drasticamente dependendo do estilo. Ouvi muitas pessoas dizerem que a sensação é diferente a cada vez. Dependendo do tipo de maquiagem ou roupa que você escolhe durante a sua estreia, né? Desde a sua estreia. Acho que esse é o meu grande ponto forte, ou seja, ele é de fato um camaleão, se a gente parar pra pensar, né? Estou curioso e ansioso para saber que tipo de humor terei quando assumir outro papel no futuro. Eu acho que todos os K-dramas que o Sanha fez são muito bons, ele é muito bom em comédia, eu acho que ele tem um timing de comédia maravilhoso, ele não tem medo de fazer papéis diferentes, ele é de fato muito versátil, né, e ele também nas cenas mais dramáticas, né, ele também consegue se concentrar bem, e assim, gente, Sanha brilha muito, eu acho que ele brilha muito como ator e como cantor. Eu vi uma entrevista dizendo, eu vou aproveitar até mesmo o tempo ocupado e cansado. Existe uma existência que pode fazer você voltar à sua aparência original? Acima de tudo, é família. Sinto que estou de volta ao meu eu original quando estou com pessoas que estão observando todo o meu processo de crescimento desde a minha estreia. Desde antes da minha estreia, né? Eu me sinto confortável sem motivo específico e minha aparência brincalhona aparece de repente. Na verdade, eu sou bastante calmo e sério. Gosto do meu tempo sozinho. Inesperadamente, está um pouco longe da alta tensão e Hagyu misturados com o show. Ou seja, ele oscila entre calmo e sério e essa coisa mais brincalhona e enérgica. Acho que não tão enérgico quanto o BJ, né? Mas ele tem um pouco de energia também pra mostrar ali, né? Tem um lado um pouco enérgico também. Agora que minhas próprias frases estão ficando mais claras aos poucos, você pode revelar uma frase que você está particularmente ligado aos leitores da Luxury. Entre as frases que você escreveu recentemente no bloco de notas, eu estou um pouco envergonhado, mas escrevi a frase "está tudo bem, você não precisa se apressar", há algum tempo. Até o ano passado eu escrevi "vamos parar", mas este ano eu apaguei essa frase. Olha que coisa, não? Percebi que preciso de tempo para parar por um tempo.
Há muitas coisas que eu quero fazer, mas quando as coisas não vão do meu jeito, meu coração, que eu achava que era forte, às vezes fica fraco, mas toda vez que repito, não vamos ter pressa, fica melhor novamente. Ou seja, eu acho que rola uma pressão da Fantágio, do tipo assim, Sanha, você já tem 10 anos de carreira, eu acho que já tá mais do que na hora de você se tornar um Nunu 2 a missão, né? Então você, meu filho, tem que aproveitar que Nunu não tá aqui pra vocês ficarem competindo o holofote tá completamente voltado pra você, então vamos ser Nunu logo, vamos ser que nem Nunu, vamos fazer bastante K-drama, bastante trabalho solo e turnê mundial e vender pra caramba e não sei mais o que. A Fantágio tá tentando, e já não é de hoje, né, eu falo isso desde que foi lançado o Caminho, vocês podem até ver meus vídeos antigos aqui, tá tentando desde que Nunu falou que ia pro exército, botar na cabeça do Sanha de que ele precisa pra ontem virar Tchau Nu. E eu escuto com uma certa frequência no meu canal e no meu Instagram, as pessoas falando que, de fato, até a aparência do Sanha tá cada vez mais parecida com a do Nunu. E eu não duvido disso, porque a cor do cabelo, o corte de cabelo, a maquiagem que o Sanha usa, né, os trabalhos que o Sanha tem aceitado pra fazer, tá tudo muito nunuzesco, sabe? Mas não é coincidência, não. Isso é maquinado estrategicamente pela Fantágio. Vocês podem ter certeza disso. Mais uns shorts aqui da galera do Sanction. Vamos lá, então. 3, 2, 1. Olha o MJ, que fofinho. Gente, eu acho como esse povo é bonito, né? Como esse povo é talentoso. Como esse povo é engraçado. Adoro, gente. E temos aqui mais um shorts do Change Street. Vamos assistir isso aqui? 3, 2, 1. Agora é um dueto, né? Uau! 15 segundos já foi o suficiente, né? Pra me convencer a ver isso aqui. Eu preciso ver isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. A gente tem mais uns shorts aqui. Vamos ver, então. Tão emotivo, Sanha. E essa voz? Uau. Todo mundo ali prestando bastante atenção no que o Sanha tava cantando, né? Maravilhoso. Bom, gente, pra desmentir aqui tudo o que o programa MBC Straits falou de ruim do Nunu, de errado do Nunu, de fake news do Nunu, eu vou ler essa postagem aqui da Tchau Nu Internacional, tá? Eu vou pegar a tradução para falar de ponto a ponto, né? Então, essa aqui é uma declaração oficial que tá refutando a reportagem enganosa do MBC Straight, né? Essa declaração serve para refutar as informações irresponsáveis e enganosas apresentadas pelo programa investigativo da MBC Straight, referente ao caso de avaliação fiscal do Tchau Nu. A reportagem em questão contém diversas imprecisões que distorcem a realidade da situação, e que é o que a imprensa vem fazendo desde que tudo começou, né? Parece que a Fantágio tá pagando a imprensa para fazer essas palhaçadas, né? Porque não tem outra coisa para dizer a não ser palhaçada, porque isso aqui não é jornalismo, tá, gente? Jornalismo é para ser uma coisa neutra, né? Bem verificada, bem feita, não é para ser feita a moda caralho, né? Após uma verificação minuciosa dos dados disponíveis, apresentando 7 pontos aqui para poder corrigir o registro e expor a manipulação dos fatos, as omissões e a edição enganosa presente na transmissão, tá? Eu não quis assistir esse programa, assim, por isso que eu falei que eu não pude conferir na minúcia isso aqui, mas se tá no Tchau Nu Internacional eu vou confiar, porque é um dos maiores fandões que o Tchau Nu tem, sempre defendeu o Nunu em todos os momentos, então eu vou acreditar nisso aqui fielmente, tá? Identificação intencional errada de entidades-alvo e ocultação de LNC, né? A alegação à transmissão insinuou que a entidade sob investigação era a Chas Gallery, agora conhecida como The Annie. O fato, a agência que realmente prestou serviços legítimos de gestão e recebeu avaliação fiscal é a LNC. A NBC encenou uma cena visitando a representante da ADN, ocultando completamente o nome LNC durante toda a transmissão. Então, a Chas Gallery é uma entidade anterior que já foi extinta há muito tempo. Isso não tinha ficado claro durante o programa, né? Ou seja, pegando meias verdades, distorcendo. A mídia coreana Isso aqui é um clássico da mídia coreana, eles adoram fazer esse tipo de maluquice. Representação enganosa das instalações de escritório, né? A gente já falou bastante aqui no canal sobre a estrutura do restaurante de Enguia, né? Então, a alegação, né, o que eles exibiram? Um restaurante de enguias de 2 andares, que é só o edifício A. Alegando que só esse edifício A
é que se tratava da empresa de papel sem escritórios. O que que é, de fato, isso aqui eu já tinha falado aqui no canal várias vezes, tá? É um local enorme, é um grande complexo, que tem 4 edifícios separados, A, B, C e D. E enquanto o edifício A é um restaurante, o edifício C é um espaço de escritório totalmente independente, funcional, usado pela agência. A NBC ocultou intencionalmente a existência do edifício C para promover uma narrativa de empresa fantasma, empresa de fachada, como vocês acharem melhor, né? Fabricação de alegações de acordo da Receita e da evasão fiscal, né? A alegação, Tchau Nu sonega impostos. Gente, a palavra sonega não tá correto, né? A gente sabe disso. Então, falou que sonegou impostos pessoais ao receber todo o dinheiro do acordo por meio de uma agência composta por uma única pessoa. Não é bem assim, a gente sabe que o fato é. Conforme documentado em relatórios, 22 de janeiro de 2026, a receita foi estritamente dividida em 3 partes. Fantágio, Tchau Nu individualmente e a empresa LNC. Ela não foi canalizada exclusivamente para uma empresa com o intuito de sonegar impostos. Não foi mesmo. Fraude e empréstimo de 800 milhões de wons e a omissão desse pagamento, né? Então, o que o programa mostrou? Destacar um empréstimo de 800 milhões de wons em nome da empresa para apresentá-lo como investimento imobiliário especulativo. E o fato é que a NBC omitiu o fato crucial de que todo o empréstimo foi totalmente quitado em apenas um ano, diferenciando-o de casos de busca de lucro especulativo. Ou seja, tá pago. Resumindo, tá pago. Tá implicando com o empréstimo que tá pago? Não dá pra entender. Distorção do propósito imobiliário dos negócios do irmão. A alegação foi a seguinte: a agência comprou terrenos desnecessariamente grandes para especulação. O fato é que o local já abrigava um restaurante de grande porte muito antes da compra. Além disso, a aquisição do terreno em 2025 está relacionada aos negócios pessoais do seu irmão e não às atividades de entretenimento do Tchau Nu. Essa compra ocorreu depois que a Chess Gallery já havia sido dissolvida devolvida a sua licença de planejamento cultural e artístico em 2022, ou seja, um troço que já tem tempo, né? Não tem nada de agora, já tem tempo isso aqui. Ocultando o verdadeiro contexto do Departamento de Investigação 4. A alegação é que esse departamento comprova a evasão fiscal agressiva. Tanto que a verdade é o quê? A investigação começou, na verdade, com Nam Kyun, que é o CEO, presidente da Mirai ING. E alegações de manipulação de ações envolvendo a Fantágio. A empresa de Tchau Nu só foi envolvida na investigação como um elo secundário devido a transações com a Fantágio e não porque ele fosse o alvo principal. O Tchau Nu nunca foi o alvo principal. Por isso que eu tô falando pra vocês que a Fantágio usa o Tchau Nu como cortina de fumaça, como escudo, para as pessoas ficarem só falando mal do Tchau Nu e não falar mal da Fantágio. Tá? É bem isso. Então, nós temos aqui como último ponto a elaboração do cronograma do registro, né? A agência operou ilegalmente durante anos antes de se registrar. Mentira, né? O fato é que a NBC confundiu a cronologia da identidade extinta com a da entidade ativa. A LNC foi legalmente registrada para planejamento cultural e artístico quase que imediatamente após sua criação no final de 2022. 15 de junho de 2022, a Galeria Chas se inscreve. 24 de outubro de 2022, a LNC é fundada. 31 de outubro de 2022, a Galeria Chas fecha e devolve a licença. 2 de dezembro de 2022, a LNC registra oficialmente sua licença. Ou seja, ocorreu tudo num curto espaço de tempo, mas houve uma escalada, né? Fase a fase. Então, gente, isso aqui foi feito, né? Por uma comunidade de fãs coreanos de Tchau Nu, né, via DC Gallery. Por isso que eu falei que isso aqui não foi um trabalho de investigação meu, foi um trabalho das fãs mesmo, que eu acho super bacana, porque a gente precisa sempre desmistificar essas coisas erradas. Fake news, não. Né? A fake news ela só leva ao caos. A gente tem que realmente mostrar a verdade sobre o caso do Tchau Nu, porque a gente não tá vendo os advogados dele agirem. Então as fãs estão precisando agir, né? Em defesa dele. Então a única coisa que a gente tem visto ultimamente é justamente isso, as fãs defendendo ele. Gabriela, você por acaso tem notícias de como vai ser o aniversário do Tchau Nu, se o Tchau Nu vai estar de folga no aniversário dele? Gente, a gente não tem como saber se o cara vai ser liberado no aniversário dele, né? Eu acho que durante as folgas dele, ele deve tentar não só passar um tempo com a família e com os amigos, como também resolver junto aos advogados todas essas questões legais que ele está enfrentando, né? Acredito eu. Ele deve estar ali tentando resolver os problemas e, ao mesmo tempo, passando um tempo de qualidade com os seus amigos mais próximos e com a sua família, porque não está sendo fácil, de fato, esse período, vamos dizer assim, né?
Então ele deve aproveitar essas datas específicas pra passar com a família, né? Aniversário de 10 anos do Astro. Os meninos do Astro falaram que eles comemoraram lá na Fantágio. Sei se o Chaunu tava lá ou não. Devia estar, mas por isso que eles não falaram nada e não mostraram nada. Se eles não mostraram nada é porque de repente o Chaunu tava lá mesmo, entendeu? Não fica mostrando muito essa coisa do Chaunu saindo do quartel, voltando pro quartel. Como ele sai, quando ele sai, a gente não sabe, a gente não tem essa informação assim à mão, sabe? Eu, sinceramente, espero que ele passe com a família e com amigos, porque passar o aniversário dentro do quartel, sozinho, e estando na situação em que ele está, eu acho melhor ele ficar realmente com a família dele mesmo, entendeu? Mas assim, gente, qualquer novidade que tiver sobre Astro, eu volto aqui pra conversar com vocês, tá bom? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.